Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos assistem. Meu nome é Helena, sou da Apex Brasil. Eu gostaria de avisar que o webinar tem tradução para o inglês. É só clicar no botão interpretação, que será disponibilizado a sala em inglês. So the webinar has an English translation available. Click on the interpretation button to access it. Bom, então começamos aqui o nosso webinar sobre a chamada pública de P&D do BNDES e FINEP. E hoje teremos uma sessão de 1 hora, dividida em alguns momentos. O primeiro momento será uma apresentação da Apex Brasil, sobre Why Brasil, por que investir em P&D aqui no país. Na sequência, teremos uma apresentação do BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento, para falar um pouco sobre a chamada. E no terceiro momento, a FINEP fará uma apresentação sobre como é o procedimento de inscrição na chamada. Será possível também fazer perguntas para os painelistas por meio do botão do chat. Então, por favor, fiquem à vontade para tirar dúvidas, enviar questionamentos sobre os pontos que serão abordados aqui durante esse webinar, que terá duração de 1 hora, como eu comentei. Bom, começarei então com a apresentação da Apex Brasil, que é parceira na condução desse webinar. Bom, a Apex Brasil é a agência de atração de investimentos e promoção comercial de produtos e serviços brasileiros no exterior. A agência ela é ligada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e uma das nossas missões, como eu comentei, é atrair empresas estrangeiras para iniciar suas operações ou expandir as suas operações aqui no Brasil. Então, essas são as duas nossas missões, né? Atração de investimentos e promoção de exportação. A Apex Brasil tem 19 escritórios no Brasil e no exterior, em todas as regiões aqui do país, e também em algumas cidades ao redor do mundo, como Bogotá, Moscou, Miami, Nova York, São Francisco, Bruxelas, Lisboa, Dubai, Pequim, Xangai, Joanesburgo, Pune e Singapura. Então, à disposição para apoiar as empresas estrangeiras em seu processo de internacionalização aqui para o Brasil. Sobre o tema inovação, eu gostaria de comentar que o Brasil ele vem avançando no Global Innovation Index, no ranking, passando da posição 70 em 2015 para a posição 50. Para quem não conhece o índice, ele é um índice que é formado por mais de 80 indicadores, dentre eles ambiente político, educação, criação de conhecimento, dentre outros. Então, isso mostra o interesse do Brasil em promover inovação e pesquisa e desenvolvimento. E por que investir em P&D aqui no Brasil? O Brasil ele está fortalecendo seus investimentos em inovação. Cerca de 49% das empresas inovadoras pretendem aumentar os investimentos em P&D em 2025, o que demonstra um ambiente corporativo cada vez mais comprometido com pesquisa, desenvolvimento e competitividade tecnológica. O Brasil ele tem uma base sólida de capital humano, altamente qualificado. O país formou mais de 1 milhão de mestres e 319 mil doutores nos últimos 25 anos. Esse é um ativo estratégico para que empresas que buscam centros globais de excelência e inovação. As universidades brasileiras elas são destaques na América Latina. 69 instituições brasileiras estão entre as 197 melhores da região, de acordo com o ranking de 2024. Essa presença robusta reforça a qualidade da formação acadêmica e o potencial de pesquisa aplicada no país. A força da educação superior é um diferencial. São quase 10 milhões de estudantes matriculados em instituições em 2023. Isso forma uma massa crítica relevante para o avanço tecnológico e científico aqui da região. A infraestrutura de inovação segue também em expansão. O Brasil ele conta com 64 parques tecnológicos em operação e mais de 40 em desenvolvimento, criando um ambiente propício
para colaboração entre universidade, empresa e centros de pesquisa. O nosso ecossistema de startup também está em plena ascensão. O país já conta com 31 unicórnios, mais da metade dos unicórnios da América Latina, e que são empresas, né, avaliadas em mais de US$ 1 bilhão, e segue atraindo capital de risco em setores como fintech, agritech, healthtech e energia. Aqui são alguns destaques de unicórnios brasileiros, né? Como eu comentei, são 31 unicórnios e alguns unicórnios, eles só são unicórnios por causa da operação no Brasil. Eu gostaria de citar aqui, por exemplo, o iFood, o Mercado Livre, que é uma empresa originalmente argentina, mas só se tornou unicórnio por conta da operação Brasil. O Rappi também, né? E o Mercado Livre, como eu comentei. E é isso, são breves palavras sobre o ambiente de P&D aqui no Brasil. Eu gostaria de deixar a Apex Brasil à disposição para atender as corporações, as empresas que desejam investir aqui no país. E eu passo agora para o BNDES para apresentar um pouco sobre a chamada de P&D. Obrigada. Obrigado, Helena, pela apresentação. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos assistem. Muito obrigado pela audiência, pela presença de vocês nessa conversa de hoje. Eu sou o Fabrício Brolo, eu sou gerente de inovação e estratégia industrial no BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Eu vou me dividir aqui na fala com a minha colega da FINEP, a Fernanda, de forma que eu vou passar o conteúdo da chamada pública para atração e implementação de centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação, e a Fernanda vai falar em termos práticos de como encaminhar as propostas. A Helena já deu um contexto mais amplo, né, do cenário brasileiro em termos de inovação, de ciência e tecnologia, e eu abro aqui a minha fala endereçando o aspecto que melhor nos guia na implementação dessa chamada pública, que é a Política Industrial Brasileira, a Nova Indústria Brasil. Ela é uma política formada por missões, orientada por missões, e essas missões elas têm um eixo temático e um propósito. Então, por exemplo, na missão 1, a gente tem a sustentabilidade e a digitalização do agronegócios brasileiros, buscando ali a segurança alimentar, nutricional e energética. Nós temos a resiliência no sistema de saúde, capacitando o nosso sistema de saúde para vulnerabilidade, ficar resistente a vulnerabilidades e expandir o acesso à saúde para a população brasileira. Enfim, cada uma dessas missões endereça, então, um tema, e eu deixo aqui em cima o link para que vocês também tenham acesso aos objetivos específicos de cada uma dessas missões. Então, a política industrial é aquilo que dá o contorno para a ação da nossa chamada pública, que é a de atração, implementação e expansão de centros de tecnologia no Brasil. A atração para empresas estrangeiras que não operam no Brasil possam vir ao Brasil trazer não só a sua atividade, claro, de pesquisa e desenvolvimento, mas também atividades industriais. O foco da chamada, certamente, é a atividade de inovação, mas ela está aberta a receber também as demandas de investimento produtivo. É uma iniciativa conjunta de financiamento do BNDES e da FINEP, mas tendo aí a Apex como um parceiro estratégico na promoção, né, das informações, e o Ministério de Relações Exteriores do Brasil também promovendo essa iniciativa. Então, tudo que a gente for falar a partir de agora tem esse objetivo, esse propósito,
e tem o contorno da política industrial. Quem pode, então, se candidatar e encaminhar propostas para essa chamada? Empresas brasileiras, certamente, mas empresas estrangeiras, como vocês muito aqui presentes, né, que ainda não têm atividades no Brasil. Então, a chamada está aberta a essa recepção e vai ser muito bem-vinda a proposição de vocês, trazendo as necessidades de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação no Brasil. E aí eu faço um enfoque para essa estrutura da chamada. O que a gente deseja receber são as necessidades de investimento. O que a empresa precisa para fazer a sua atividade P&D no Brasil. E a FINEP e o BNDES, em conjunto, vão olhar essas necessidades e devolver para as empresas uma solução financeira para cada necessidade, qual é a instituição e qual é a linha de financiamento ou de grant, subvenção, que pode ser utilizada. Qual é o instrumento de parceria e cooperação com as universidades brasileiras que pode ser utilizado. Então, a partir desse mapeamento, as empresas então vão saber que caminho seguir para a efetiva construção das suas atividades no Brasil. A proposta, né, que a chamada pública ela tem algumas características, né, duas das principais delas estão relacionadas à implementação de uma área física mínima e da contratação de um time técnico, uma equipe técnica. Então, para a implementação de novos centros, uma área mínima de 500 metros quadrados, com a contratação de 50 funcionários dedicados à atividade de P&D. Se a empresa ela já tem uma atividade de pesquisa e desenvolvimento no Brasil, ela pode expandir o seu centro de pesquisa e desenvolvimento, fazendo uso de uma área mínima de 250 metros quadrados e a contratação de 25 empregados. Essas são as principais questões, né, e características exigidas aqui na chamada, e complementadas por algumas outras possibilidades que eu apresento nessa tela. Primeiro, o valor mínimo de crédito requerido para cada proposta, né? Cada empresa pode apresentar uma única proposta e ela deve ter o valor mínimo de 10 milhões de reais para a implantação de centros de pesquisa e desenvolvimento nas regiões norte e nordeste do Brasil, ou de 20 milhões nas demais regiões. Tirando por uma taxa média de R$ 5 cada dólar, a gente está falando de aproximadamente 2 milhões de dólares para o Norte e Nordeste, ou 10 milhões de dólares para as demais regiões. As propostas elas podem ser executadas num prazo de até 36 meses, e nos futuros contratos de apoio, nós vamos ter uma cláusula que vai exigir que as empresas que estão sendo beneficiadas por essa chamada, que elas se obriguem a, findo a implantação do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, que as equipes o próprio funcionamento do centro de pesquisa se mantenham operantes, plenamente ativos, pelo prazo mínimo de 3 anos. O que nós desejamos é estabelecer relações duradouras com as empresas que venham ao Brasil. Então, isso aqui é uma porta de entrada e certamente abre caminho para diversas outras formas de apoio do Estado brasileiro às empresas que venham aqui. E o que então pode ser solicitado, pode ser incluído nessa proposta de solicitação de apoio? Certamente, toda a parte de investimento físico, as infraestruturas de P&D que vão ser colocadas, o recrutamento e a retenção de recursos humanos, todas as necessidades de funding para as atividades de pesquisa serem executadas,
né? Todos os consumíveis, produtos, serviços que tenham que ser adquiridos para que aquele centro de inovação possa ser efetivamente conduzido em seus trabalhos. A aquisição de equipamentos, máquinas e equipamentos, incluindo até a instalação de plantas demonstrativas ou de plantas piloto. Então, é uma cobertura mais ampla possível que a gente dá não só na, no tipo de necessidade de item, né, de apoio, mas também na cobertura do processo de inovação, da ciência mais básica até uma planta piloto demonstrativa. Ah, o Brasil tem um conjunto de instrumentos financeiros, né, operados pelo BNDES e pela FINEP, que estão à disposição nessa chamada. São instrumentos de subsídios, de crédito com incentivos, recursos não reembolsáveis e até participação societária, participação acionária. O BNDES e a FINEP colocam um orçamento de aproximadamente 3 bilhões de reais, na ordem de 600 milhões de dólares, para a totalidade aí das demandas. Temos a expectativa, certamente, de recebermos mais demandas do que a disponibilidade orçamentária, o que para nós será um bom problema a resolver no acesso a novos fundings. Cada proposta apresentada por empresa será avaliada dentro de um conjunto de critérios de classificação e de mérito, né? O primeiro conjunto aqui diz respeito a critérios muito objetivos de aderência ao propósito da chamada, e outros critérios, a parte de baixo aqui do slide, diz respeito a critérios que são desejáveis, que são valorizados no ranqueamento dessas propostas. Então, eu posso citar como, por exemplo, a estratégia de interação com o ambiente universitário, institutos de pesquisa no Brasil, com outras empresas que estejam no Brasil. Certamente a maior aderência possível aos objetivos da nova Indústria Brasil, que é a política industrial brasileira, enfim, e claro, o objetivo de sair da inovação para a efetiva comercialização de produtos no Brasil ou no exterior. Então, são critérios que dão um norte de classificação das propostas. Falando um pouco do cronograma, essa chamada ela se encerra no dia 30 de junho. As datas aqui estão na forma portuguesa, então é o dia e o mês, né? Então, dia 30 de junho a gente vai fechar a chamada, faremos a avaliação das propostas num grupo de trabalho, né, formado pelo BNDES e pela FINEP, e até o dia 15 de agosto a gente dá a devolutiva, então, para as empresas em relação à classificação das propostas. E até o dia 26 de setembro, a gente devolve para cada empresa o plano de suporte conjunto, que é o elemento principal aqui, para orientar as empresas de quais linhas estarão disponíveis e em quais instituições. O que a gente tem por objetivo nessa chamada de fomento é facilitar a vinda das empresas ao Brasil. Ao invés de ficar batendo porta em várias instituições dentro do Estado brasileiro, vocês podem ter um canal único e uma devolutiva única de como acessar esses canais e em quais linhas. Lembrando, o objetivo aqui é oferecer o que há de melhor em termos financeiros. Então, se uma proposta ela puder receber recursos de grants, usaremos e ofereceremos grants. Se não for possível, as demais linhas. Tá? E, então, a partir do dia 1º de outubro, as empresas vão poder, então, aí sim, submeter os projetos finais dentro das linhas que forem apresentadas.
Eu deixo essa tela e, na sequência, eu vou colocar no chat é, os endereços para a, a disponibilidade de informações, né, que estão no nosso site. Particularmente, o terceiro link aqui está em inglês e tem toda a chamada aqui em inglês. Então, eu agradeço a atenção, passo a palavra para a Fernanda, que vai fazer um detalhamento, então, do formulário de submissão de propostas. Muito obrigado. Fernanda, por favor, é só você me avisar, eu vou passando aqui, Tá tá? bom. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Fernanda Stibler, eu sou superintendente de Operações Centralizadas e Desenvolvimento Regional aqui da FINEP. A FINEP, para quem não sabe, é uma empresa pública vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia, tá? Que faz fomento à inovação, e à pesquisa no Brasil, tá? A principal agência de financiamento à inovação e pesquisa no país, tá? Então, a gente opera desde recursos não reembolsáveis, de apoio às universidades, até crédito, para as empresas, tá? Então, eu vou contar um pouquinho aqui, como que a gente faz para acessar essa chamada, tá? Onde que a gente submete a proposta. Eu já deixei aqui no chat um e-mail, que é o e-mail que a gente usa para tirar dúvidas, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida específica, e quiser mandar, pode mandar por e-mail, tá? Importante dizer, gente, como vocês vão olhar daqui a pouco, o formulário é um formulário bem simples, tá? Não é um formulário complexo. Por quê? O que que a gente busca aqui? Entender, né, como o Fabrício falou, a necessidade das empresas, o que que as empresas estão buscando, para que, conjuntamente, FINEP e BNDES possam fazer um olhar dessa proposta e aí ter uma devolutiva para essas empresas dizendo como que a gente pode apoiar essas estratégias, tá? Então, a ideia aqui é a gente conseguir fazer um match entre o interesse do que as empresas querem, né, para trazer os seus centros de P&D, e como a gente pode apoiar nesse sentido, tá? Então, a gente vai passar o formulário e aí já aviso que o formulário, ele é em português, tá, gente? Mas é facilmente traduzível na internet, enfim, a gente tem outros elementos. A gente não pode, né? A gente não vai ter uma chamada de apoio no Brasil que seja em outra língua, tá? Então a gente tem algumas limitações nesse sentido. Então, por isso, o formulário ele é em português, mas vocês vão ver, não tem nada de complexo, dá para fazer de forma bem, bem simples, tá? Fabrício, pode passar. Então, a gente tem ali o link do formulário, tá? Que é esse aqui que está destacado. Aí eu vou pedir para o Fabrício também colocar o link direto do formulário no chat, tá? Para facilitar para vocês. É, e aí a gente vai fazer o seguinte: você entra lá nesse link e você vai fazer um registro, tá? Como você pode. Um registro normal, gente, como se fosse fazer um login em qualquer site normal, tá? Você vai precisar basicamente de CPF. Pode passar, Fabrício. Aqui, gente, então, é CPF, nome e e-mail, tá? São as informações que a gente precisa para fazer um cadastro. Aqui, deixando bem claro, a gente vai primeiro fazer, a gente pode, qualquer funcionário, qualquer representante da empresa pode, desde que tenha as informações necessárias, fazer esse preenchimento, tá? O importante é que a gente tenha aí, a empresa tenha uma pessoa, um e-mail cadastrado que possa dar o retorno. Às vezes essa pessoa se desliga da empresa e a gente precisa, e as coisas se perdem um pouco. Então, é ideal lá a gente olhar o e-mail que a gente vai cadastrar. Eu vou mostrar isso para vocês, para que a gente tenha certeza de que seja um e-mail corporativo que tenha mais de uma pessoa acessando, tá? Mas de início, uma pessoa faz o cadastro no seu CPF, ela bota lá nome, e-mail, confirma o e-mail, e aí pode passar, Fabrício. Ela salva, né? Aí ela vai ter lá o cadastro, ela vai entrar com o cadastro realizado, tá? Então ela voltou lá e entrou com o cadastro realizado em entrar. E aí, vamos lá. Bom, né? Aí vai ter o login, usuário e senha, que você já vai ter cadastrado. Pode seguir. E aí vão ter lá alguns formulários, tá? Porque essa é o local de envio de propostas da FINEP. Então, tem algumas outras propostas que têm prazos abertos e estão ali para inscrição, tá? Então, colocando lá, se der um Ctrl F, né, um buscar, um BNDES, ação conjunta, você vai achar facilmente essa chamada, tá? E aí você vai lá no botãozinho iniciar inscrição, tá? Então, aperta lá o iniciar inscrição. Pode passar, Fabrício.
E aí, gente, eu falei, o formulário é simples, tá? Para quem, em alguns outros editais da FINEP que tem amarrações mais rígidas, a gente chega a ser 10 abinhas, então a gente tem muitas coisas. Nesse caso, a gente tentou trazer um formulário mais simples para que tenha mais facilidade das empresas preencherem isso e trazerem essa primeira proposta, tá? Aqui a gente não está detalhando o projeto especificamente, a gente está entendendo qual é a proposta da empresa para a gente ter essa devolutiva, tá? Então a ideia aqui é ter um formulário mais simples, tá? Então a gente começa na introdução, vocês veem que tem algumas orientações de como que preenche o cadastro e o formulário, e a gente tem ali a primeira aba que é de dados cadastrais, tá? Nessa aba, pode passar, Fabrício. A gente começa o preenchimento, tá? Sempre tem o início lá, uma orientação de preenchimento, tá? Então é só ler. A gente vai lá, pode passar, Fabrício. E aí a gente vai lá com as informações. Então, como vocês podem ver, a gente está mandando quem está respondendo, tá? Quem está preenchendo aquele projeto, dados dessa pessoa, cargo dessa pessoa, tá? Então, se ela é só um contato, se ela é o coordenador da proposta, se ela é o dirigente da empresa, quem que é essa pessoa, tá? Da onde que tá. E ali, se tiver quiser colocar mais de uma pessoa responsável, a gente vai lá em adicionar ali e coloca mais de uma pessoa responsável pelo aquele preenchimento, tá? Lembrando, gente, que aqui a gente tem uma fluidez, tá? Então, já vi o pessoal falando de prazo. Se quiser entrar lá, mandar um primeiro esboço, depois manda um outro, a gente vai considerar sempre o segundo enviado, tá? Sempre o último, né? Enviado. Então, acho que é legal ir lá, olha o formulário, ver como é que é, vocês vão ver que é simples. E aí vai olhando, vai tirando dúvidas, vai conversando e vai preenchendo e vai salvando, tá? Para depois continuar, se for o caso, tá? Pode passar, Fabrício. Bom, aí continuando lá no cadastro, a gente tem algumas informações da empresa, tá? Então, aqui é da empresa principal desse arranjo. Então, a gente vai ter o nome, idade, como se tem CNPJ no Brasil, o CNPJ, se não tem, não é um problema, tá? Como o Fabrício falou, se a empresa ela quiser vir constituir um CNPJ depois, não é um problema, ela vai botar ali que não tem um CNPJ ainda, tá? Não tem problema. Se entenda um CNPJ, ela vai preencher algumas informações do CNPJ, tá? É, informações muito simples, gente, que todo CNPJ sabe, tá? Vai passar alguns dados de endereço, como tá ali, e site, e falar um pouquinho da receita dessa empresa, tá? Então, quanto que a empresa faturou no último ano. O que que é a ideia aqui, gente? A ideia aqui só pra gente, se não faturou nada, tudo bem, não é um problema, tá? O que a gente precisa ver é se ela faturou quanto que é, pra gente entender um pouquinho de porte dessa empresa, o número de empregados, tá? Porque a gente tá tentando entender informações. Pensem que a gente que tá lendo, que a gente tá recebendo esse formulário, a gente não conhece. A empresa, a gente não conhece a proposta, então a gente precisa, pelo formulário, entender o que se quer. Então, a gente precisa que isso esteja bem explicado para que a gente possa fazer uma boa avaliação. Pode passar, Fabrício. Bom, acabamos lá os dados de cadastro, a gente vai para a proposta, tá? Então, a gente vai fazer primeiro uma síntese da proposta. Qual é o título? Então, vamos dar um nome para a proposta. Aí, gente, vocês podem ficar à vontade, com a imaginação, vamos dar o nome que vocês acharem mais adequado, tá? Atração do centro de P&D da empresa tal, enfim, o nome que vocês quiserem. Qual que é o objetivo delas, né? O que que vocês pretendem, o que que pretende fazer? É expansão? Implantação de um novo centro? Que temática, né? Qual que é o objetivo dessa proposta de forma resumida? E aí, a unidade da federação, onde essa proposta vai ser realizada? Em que estado essa proposta vai ser realizada? Em que cidade essa proposta vai ser feita? Aí a proposta fala assim, a implantação em si. Então, o centro vai ficar aonde? Essa expansão vai ficar aonde, tá? Então, você vai dizer, você está expandindo ou implantando, tá? Você vai falar a área física, tá? Que vocês estão pretendendo aí implantar ou expandir. Quantos funcionários vão ser contratados, desses, quantos vão ser mestres, quantos vão ser doutores, tá? Então, as informações aqui são campos muito simples de serem preenchidos. Pode passar, Fabrício. Aí, continuando na proposta, vocês vão ter lá uma estimativa do valor total do investimento e uma estimativa do valor que vocês pretendem solicitar, de crédito, aí, de apoio financeiro para a FINEP e o BNDES, tá? Aqui vocês não vão dizer o que vocês estão pedindo para quem, vocês vão falar um valor total e a gente vai fazer essa avaliação e vai dar essa devolutiva. Olha,
Tendo nisso, acho que faz sentido você entrar no BNDES com esse crédito. Tendo nisso, vamos tentar na Finep um crédito, ou vamos tentar uma subvenção econômica. Então, a ideia é um pouco a gente fazer essa avaliação, tá? E ali você vai botar investimentos totais, a gente tem que colocar o valor que a gente pretende em cada atividade. Então, o Fabrício apresentou a lista das atividades apoiáveis, tá? Então, a gente, baseado nisso, a gente vai colocar lá o valor que a gente pretende, desembolsar dentro de cada atividade. Então, olha, para aquisição de máquina, eu tenho 100 mil. Gente, estou dando números simbólicos. Para o custeio de P&D, a gente tem tantos mil, tá? Tantos milhões. Para o custeio para contratação de pessoas, eu vou ter tantos milhões. E ali vai somar um total, tá? Que vai dar mais ou menos o valor que vocês pretendem ter de projeto, tá? E ali uma data para expectativa de entrada de operações desse centro, tá? De P&D. Quando que a gente acha que esse centro vai estar operacional, tá? E aí, por fim, a gente tem um drop-down aqui com a missão da NIB, da nossa política industrial, que esse projeto está atrelado, essa proposta está atrelada. Ou seja, acho que o Fabrício trouxe um pouco isso no início, né? O Brasil hoje tem uma política industrial forte, tá? Que a gente chama de Nova Indústria Brasil. E essa Nova Indústria Brasil, ela se divide por missões, tá? Então, a gente tem 6 grandes missões que estão aqui descritas no formulário. Cadeias agro, complexo industrial da saúde, infraestrutura, saneamento e moradia, transformação digital da indústria, bioeconomia e descarbonização e tecnologia de interesse para soberania e defesa, tá? Então, esse centro, ele tá ali em alguma dessas áreas, você vai selecionar qual é a área, tá? Pode ser mais de uma, porque às vezes a gente tem um centro que trabalha ali de forma um pouco mais transversal, não é um problema, tá? Mas ele precisa estar vinculado a alguma das missões previstas na nossa política industrial. Pode passar. Por fim, aí eu quero de novo reforçar que eu falei que era um formulário simples, ele realmente é simples, gente. Então, assim, já eu vi aqui no chat alguém perguntando do prazo, a gente não deve ter nenhuma prorrogação desse prazo, prazo até o final do mês, mas eu acho que é um formulário simples, dá tempo da gente ter essas propostas enviadas até o final do mês. A gente já tem mais de 800 propostas em rascunho, tá? Lá no nosso sistema, e a gente já tem quase 30 propostas submetidas. Então, a gente tem recebido, eu acho que a gente nesse último mês vai aí conseguir receber um número bem legal de propostas, o que é super importante para a gente dar o melhor andamento possível a essa chamada, tá? Então, lá no detalhamento de propostas, a gente vai vir com perguntas e campos textos, tá, gente? Ali é campo texto simples, é para escrever mesmo o detalhamento. Então, assim, detalhamento da implantação, quais são as principais linhas de pesquisa desenvolvidas, qual é a estratégia de inovação, qual é a sinergia com o negócio de empresa, por que que vocês querem fazer esse centro, né? Quais são os demais investimentos relacionados com o centro? Tem alguma coisa que você vai trazer associada àquele centro? O que que isso vai trazer de retorno, tá? Qual é o cronograma, os prazos esperados para a implantação? Você está pensando em começar agora e aí daqui a quanto tempo vai ficar a sua expectativa de ficar pronto, dele entrar em operação? Qual que é a projeção anual para operar, de despesas para a gente operar esse centro? Quanto que ele custa, tá? Então tem que trazer essas informações. Fabrício, pode passar, por favor? E aí você vai ter mais 4 perguntas, tá? Qual é a projeção de receitas e despesas dos demais investimentos relacionados ao centro? Qual é a capacidade técnica, tá? Industrial, comercial, requerida para a implementação dessas etapas? O que que vocês precisam ter? Quais são as qualificações necessárias? Qual é o risco tecnológico e econômico associado, tá? Qual é a estratégia a ser adotada? O risco industrial envolvido, comercial? O que que vocês estão vendo isso para sempre? E lá no final tem informações adicionais. Gente, eu trago isso muito, acho que é muito importante a gente trazer esse elemento da narrativa que a gente vai ler. Lembrem que eu, Fabrício e o resto da equipe que estiver avaliando isso, a gente vai receber uma história, a gente vai receber uma estratégia, a gente precisa olhar essas descrições desse formulário, a gente precisa depender daqui
uma história que faça sentido, tá? Então a gente vai entender, a gente precisa entender as estratégias, a gente precisa entender como que as empresas querem fazer isso dar certo, tá? Para que a gente entenda qual é a melhor forma de dar esse apoio. Se a gente não entende, se isso não fica claro para a gente no recebimento do formulário, a gente não vai poder dar uma boa devolutiva. Então, o ideal é que a gente consiga ter todas essas informações de forma mais clara possível para a gente dar uma melhor devolutiva possível para as empresas, que essa é a nossa intenção, tá? É, Sim, as empresas e startups. Alguém já mandou uma dúvida aqui, já estou lendo. Vamos lá. As empresas e startups já podem sim participar dessa convocatória, tá? As empresas brasileiras e estrangeiras, tá, gente? As empresas estrangeiras, elas não precisam ter CNPJ, eu vou repetir aqui, tá? Elas vão mandar essa proposta e elas vão precisar ter um CNPJ na hora de mandar o projeto, tá? Então aqui a gente está fazendo uma pré-seleção para que a gente possa indicar o melhor instrumento de apoio. Depois, quando a gente indicado o melhor instrumento de apoio, a empresa vai precisar ter um CNPJ no Brasil para mandar o seu projeto. Para pegar um financiamento, ela precisa ter um CNPJ no Brasil, tá? Mas nesse momento não precisa, tá? É, Vamos lá, Fabrício, pode passar, por favor? Bom, aqui por fim a gente tem uma aba de anexos, tá? Onde você vai ter que mandar algumas informações da empresa, caso tenha, tá? É, Contrato, estatuto, social atualizado. Pode passar, Fabrício. Nomeação da administração, ata, balanço patrimonial e demonstrativo, tá? Então, os demonstrativos aí contábeis da empresa. Nesse caso, se só tiver eles em outra língua, não tem problema, tá? Encaminhar ali os demonstrativos em inglês, ok? E aí, por fim, a gente tem ali um link para um vídeo de apresentação de até 5 minutos, tá? Esse vídeo é opcional, mas. é, a gente aqui não tá falando de um vídeo, não precisa ser um vídeo comercial estruturado, tá, gente? Pode ser um vídeo, eu vou chamar assim de caseiro, feito ali com um celular, tá? Mas às vezes o vídeo ajuda a contar um pouquinho melhor essa narrativa, explicar um pouco melhor essa estratégia, tá? Esse vídeo, ele pode ajudar a gente a entender um pouco, ele é opcional, mas eu recomendo que se conseguirem, façam um vídeo, gente, pode ser um vídeo gravado, explicando um pouquinho do que é, quais são as características desse centro, o que vocês querem fazer, qual que é o objetivo, tá? Então, isso é bem importante, tá? Acho que fechamos, né? Isso. É só para avisar que lá na entrada a gente pode mudar o título, pode editar ou pode adicionar uma nova proposta, tá? Lembrando que uma empresa só pode mandar uma proposta, só pode ter avaliada uma proposta. Então, se a empresa, por acaso, enviou a proposta. E aí, no dia seguinte, ai meu Deus, esqueci de incluir uma informação, faltou alguma informação que eu achei relevante, eu queria trocar o vídeo que eu mandei, esqueci de mandar um anexo, pode criar uma nova proposta e a gente vai desconsiderar a proposta enviada na data mais antiga, tá? Então, acho que é isso, a apresentação do formulário é esse. A gente tem 2 e-mails, um eu já coloquei no chat, tá? A mesma pessoa que responde nos 2 e-mails, então tanto faz o e-mail que vocês vão mandar, tá? Mas a gente também não precisa mandar para os dois, tá, gente? Porque a gente vai receber e é a mesma pessoa, é a mesma resposta, então não adianta mandar para os dois e-mails, tá? Mas a gente vai estar recebendo e respondendo. Então, acho que é isso. Acho que, Fabrício, a gente pode agora responder aí o resto das dúvidas e a gente fica à disposição, gente. Quem tiver mais dúvida pode ir registrando no chat para a gente conseguir ir respondendo. Obrigada. Cara, você, Fernanda, vou começar aqui a passar algumas das dúvidas, né? Só iniciando, recordando aqui que a gente vai fechar a chamada no dia 30 de junho. De fato, é um prazo que para agora está um pouco apertado, mas a chamada está desde fevereiro aberta. E como a Fernanda apresentou, são informações simples e bem objetivas no formulário, né? O que a gente quer conhecer é a proposição, essas necessidades que as empresas têm para a instalação, então, dos centros de pesquisa e desenvolvimento. Uma pergunta prática, Fernanda, que surgiu aqui, se você puder dar ajuda para
responder é no caso dos estrangeiros que não têm CPF, como é que eles fariam para fazer o registro no formulário, a indicação do nome de contato e pessoas. Gente, eu tô verificando aqui como é a equipe de TI. Eu acredito que a gente possa botar só 0 em todos os números do CNPJ, do CPF, tá? Mas eu vou confirmar até o final, eu encaminho para vocês. Ou então a gente manda, a gente deixa isso divulgado de alguma forma. Mas eu tô confirmando. Para os estrangeiros que nos assistem, CPF é uma sigla para dizer o cadastro de pessoas, né? E o CNPJ é o cadastro de empresas no Brasil, tá? Números que identificam as pessoas ou as empresas. Temos também aqui uma pergunta, né, que até é muito comum, sobre qual o percentual de recursos não reembolsáveis serão aplicados a cada proposta. Essa pergunta ela vale para qualquer um dos instrumentos de apoio, sejam não reembolsáveis, sejam de créditos, de grants, participação societária. O percentual ele depende da característica da proposta. E se a proposta tem características que se enquadram dentro de linhas que são mais incentivadas, são linhas de menor custo, são linhas não reembolsáveis, a gente vai fazer a alocação dessas atividades da proposta dentro dessas linhas. Então, depende muito mais da característica da proposta do que de um ato de desejo da empresa ou mesmo um ato de vontade nosso de alocar um percentual maior ou menor. Na sequência aqui, nós temos algumas perguntas, talvez, como por exemplo aqui da Elben, né, que trabalha na área de terapias avançadas e que gostaria de se envolver com algum grupo que busca inovação e industrialização nessa área. O nosso foco na chamada é a efetiva implantação e operação dos centros de inovação. Mas, Elben, você pode acessar, se você está no Brasil, né, fundos de investimento, programas da própria FINEP, que buscam acelerar e trabalhar os empresários, né, que tenham startups ou deep techs, para que eles possam ter interações com outras empresas. Helena, eu também deixo em aberto se você quiser falar de algum instrumento que eventualmente a Apex tenha para fazer essas conexões, se por favor me interrompa aqui a qualquer momento. Fabrício, acho que Em sobre a compra, né, falar? de terrenos, a gente precisava Pode falar então, esclarecer, tá, Fernanda. gente? Assim, não tem, a gente não pode financiar, tá? A compra de terrenos não tá englobado, tá? Nem via FINEP, nem via BNDES, a gente não pode apoiar nesse sentido, tá? Quanto à contrapartida, que alguém já perguntou, Fabrício, eu já vou emendar. Vai lá. A contrapartida, gente, vai depender, tá? Mas a gente não vai olhar isso agora. Então, porque, por exemplo, a gente vai olhar lá uma proposta e a gente vai dizer em quais linhas a gente acha que essa proposta se enquadra e aonde. Então, aí vai ter uma linha do banco, uma linha do BNDES que tenha. Pode ser que essa linha tenha alguma contrapartida específica, um percentual do valor do projeto. A mesma coisa na FINEP. A depender da linha, vai ter, sim, uma contrapartida necessária, tá? Mas isso vai depender desse feedback, dessa lógica. Normalmente, tem uma contrapartida, não é uma contrapartida grande, mas as linhas normalmente envolvem, mas a gente não sabe dizer previamente, porque a gente também tem linhas que não têm contrapartida, então depende um pouco do que a gente vai ver da proposta e do feedback que a gente vai dar, tá? A gente não tem como dar essa resposta agora de quanto que vai ser a contrapartida. Tem uma pergunta aqui do Valdemar para 2 projetos. Eu estou falando devagar para que nossos tradutores tenham tempo hábil de se adaptar e fazer a melhor tradução possível. Fabrício, Mas eu não sou uma. Gente, eu já peço desculpas aos brasileiros e estrangeiros. Eu naturalmente falo rápido.
Se ficou alguma coisa aí não ficou muito bem entendida, por favor, peço que eu possa retornar algum ponto. Mas o Valdemar pergunta, para 2 projetos, como é que ele apresentaria, né, projetos diferentes? Se é na mesma proposta ou seriam 2 propostas? Valdemar, a proposição é única da empresa. Ótima pergunta sua. Se a empresa tem o desejo e a necessidade de fazer um centro de pesquisa e desenvolvimento em temas diferentes, eles devem estar na mesma proposta. Se esse centro ele tiver uma parte localizado numa cidade e outra parte numa outra cidade, outra região, ele deve vir na mesma proposta. E na proposta você explica qual é a estratégia de implementação, seja em tema, seja em localização. Por que que isso faz sentido para a empresa? Qual é a necessidade da empresa em fazer aquela implementação em diferentes temas ou localizações? O que mais aqui que a gente pode Eu acho falar, que um bom Fernanda? sobre a participação das universidades, das ICTs, acho que a gente precisa trazer esse elemento, Fabrício, que eu acho que tem Por 2 favor. dúvidas nesse sentido, tá? Então vamos lá, gente. É, como é que pode se dar a participação de universidades, tá? Ou de ICTs? ICTs, aí para quem é de fora, a gente chama de instituições de ciência e tecnologia, tá? Eu não estou falando só de universidades, porque às vezes tem umas instituições dessas que podem ser instituições de pesquisa, não necessariamente universidades, ok? É, dito isso, essa chamada ela é focada nas empresas, tá? Mas parceria com as universidades, com os institutos de pesquisa são bem-vindas, tá? Então, se uma empresa quiser fazer um investimento num espaço de uma ICT, num parque tecnológico, por exemplo, ou num espaço associado a alguma universidade, se a empresa quiser fazer esse investimento em parceria, isso não é um problema. Mas a gente precisa entender aqui que o investimento é da empresa, tá? Então, não é uma chamada voltada às universidades. A FINEP, aí especialmente a FINEP, tem uma série de chamadas de infraestrutura, de equipamento, de obra para as universidades, tá? Elas têm os seus requisitos específicos, mas isso são outras chamadas, tá? O que a gente está falando aqui, a gente está falando de empresas que podem e devem se associar à universidade, institutos de pesquisa. Isso é visto com bons olhos, tá? Mas o foco é a empresa, tá? Perfeito, Fernanda. E aí, a Maria Mamanova que nos perguntou sobre isso, Maria, qual é uma opção? É você procurar uma empresa da sua nacionalidade que queira vir, então, fazer esse trabalho de pesquisa e desenvolvimento no Brasil, ou buscar empresas no Brasil que possam ser parceiras de vocês, né, na universidade e trazer, então, essa pesquisa para ser complementada, finalizada, desenvolvida aqui no Brasil. A gente também tem perguntas, Fernanda, sobre equipamentos de infraestrutura existentes, se eles podem ser oferecidos como contrapartida e se entram também no valor total do investimento. Então, vamos dividir a resposta aqui. Sobre o valor do investimento, a empresa traz toda a necessidade adicional. Se ela já tem aquele parque, máquinas, equipamentos, isso já está coberto, isso não é necessidade de investimento. É o que ela traz de a mais, a adicionalidade. Então, é isso que ela traria como necessidade no valor do investimento. Maravilha. Com a nossa análise e a indicação das linhas de apoio, cada uma das linhas pode ter um requisito de contrapartida a mais ou a menos e permitindo, inclusive, bens já existentes. Aí a gente só tem como responder à luz daquilo que efetivamente for apontado no caso concreto, tá? Em geral, as nossas linhas de apoio, elas têm um nível de participação elevado,
por exemplo, a linha de crédito operada pelo banco e também pela Finep, a gente consegue fazer uma cobertura de até 100% dos itens financiáveis. E outras linhas também têm percentuais elevados de cobertura. Tá? Então, com isso, acho que eu respondi ao Eduardo. O que mais aqui, Fernanda? Tem perguntas aí, Helena, não sei se você ou a Lívia podem nos ajudar. Pessoas perguntando se é possível ter um replay do webinar, ou provavelmente a gravação do webinar, se vocês puderem depois informar. Também uma pergunta se essa iniciativa ela é... A Helena já disse que sim. Por favor, Helena, pode falar. Sim, podemos enviar o link da gravação para todos os inscritos participantes do webinar. Muito obrigado. A Maria também pergunta se essa iniciativa ela é anual. Não há planos da gente repetir essa iniciativa no próximo ano, tá? E por isso a gente tem incentivado muitas empresas na seguinte mensagem: a proposição que vocês venham a fazer, ela é uma proposição não vinculante. Se depois da devolutiva do banco e da Finep, vocês não quiserem implantar o centro, tudo bem, sem penalidades, continuaremos desejosos de relações futuras. Tá? Então, assim, tragam as propostas. Se a proposta ela também não tiver 100% pronta, tiver alguma dúvida em relação ao escopo, ou mesmo o valor, é possível fazer ajustes numa segunda rodada, no momento da apresentação dos projetos, né? Então, a gente pode também fazer essa conversa. E esse instrumento de propostas, de chamada pública que nós estamos usando, permite essa interação entre o BNDES, a Finep e as empresas que estão participando. Fernanda, quer complementar alguma Eu coisa? acho que isso até responde uma pergunta de alguém que perguntou se pode mudar depois. Eu acho que a gente precisa deixar claro, primeiro, não precisa ter medo de encaminhar a proposta no sentido, eu acho que eu ainda precisava dar uma melhorada em alguma coisa. Porque às vezes você tem uma boa ideia e a gente consegue depois, a partir disso, construir uma solução. Então, acho que vale mandar a proposta, deixa a gente avaliar. E aí a gente pode depois fazer essa conversa, melhorar. E aí a gente entende na hora do projeto exatamente essas modificações, tá? Só voltar, porque acho que a Maria, ela tinha perguntado uma coisa, eu respondi, mas acho que a internet dela caiu e ela não ouviu a resposta. Ela fala que a empresa está instalada num lugar alugado, tá? E ela quer fazer a instalação num lugar, comprar, não imóvel, tá? Vamos lá. Nesse caso, a gente pode até estar falando de uma expansão, não tem problema. Você já tem um centro de P&D, a empresa já tem um centro, tá? A única coisa essa compra não pode ser financiada pela Finep e BNDES. Mas se a empresa quiser adquirir com recursos próprios um terreno para fazer uma atividade de P&D que ela já faz, e aí depois mudar esse centro para esse local, a gente pode estar falando de uma expansão, não tem problema, tá? Mas tem que deixar claro que Finep e BNDES não podem financiar a compra desse terreno, tá? Isso precisa ser com recursos próprios da empresa, tá? Só para a gente. Vai. Pode falar, Fabrício. Obrigado, Fernanda. E aí, Maria, assim, o terreno a gente não financia. Toda a alvenaria, obra, construções, infraestrutura, financiamos, tá? Apenas a terra foge ao escopo de financiamento tanto da Finep quanto do BNDES. Desculpa, Fernanda, era só isso. Vamos ver se a gente tem mais alguma pergunta aqui. Temos o Pablo também sinalizando aqui que é expatriado, trabalha com biosensores. Pablo, é a mesma mensagem que eu dei a uma pergunta anterior. O nosso foco aqui nessa chamada é para empresas. Então, se você localiza alguma empresa onde você está, ou aqui no Brasil, que possa fazer essa interação e conduzir essa pesquisa aqui, a essa empresa candidata e, por consequente, você pode estar em parceria com essa empresa. Ok.
acho que pelo menos não vejo mais aqui. Mais um pedido aqui do link do webinar. A Helena já se prontificou a mandar, então vai ser encaminhado o link para vocês terem acesso ao webinar. E lembrando, a gente tem na página, tanto do BNDES quanto da FINEP, as informações sobre a chamada, perguntas e respostas frequentes, e também a chamada em inglês, claro, e as apresentações, viu, gente? Essa apresentação que a gente fez hoje, ela está disponível tanto em português quanto em inglês. Fechando, eu botei mais uma vez um e-mail de dúvidas, tá? Para que alguém tenha. E eu coloquei de novo o link pro envio do formulário, tá? Então, a gente. Aí, Lívia, acho que eu já vou até fazer algumas considerações finais. Eu acho que é super importante a gente receber, a gente fazer uma primeira aproximação. Acho que a gente receber essas propostas é uma oportunidade para a FINEP, para a BNDES, para o governo, para o Brasil, de entender um pouquinho o que que essas empresas querem, como que elas querem se aproximar, e da gente encontrar uma forma de fazer isso acontecer. Então, é muito importante que a gente receba essas propostas para que a gente possa ter essa oportunidade, tá? De fazer essas coisas acontecerem e essas interações serem positivas, tá? É, Dito isso, gente, a gente fica à disposição, querendo mandar um e-mail, a gente está aqui, a gente, tanto o FINEP quanto o BNDES, estão à disposição para dúvidas e a gente espera receber aí os projetos, as propostas de vocês para que a gente possa ver bons projetos nascendo dessa chamada. Muito obrigado a todos e reforçando a mensagem da Fernanda, estamos aqui de portas abertas, o Brasil está aqui à disposição de vocês para as interações. E agradecer muito à Apex e ao Ministério das Relações Exteriores por toda a promoção que fizeram para esse webinar. Muito obrigado, gente.